Ainda em Brasília, Théo Cury está chegando, nosso analista, para falar sobre o Superior Tribunal de Justiça, que anulou uma pena por porte de maconha. É a primeira vez, Théo, que isso acontece depois do entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a descriminalização do porte da droga, até 40 gramas de maconha, no caso. Exato. Depois dessa decisão, o Supremo deixou muito claro para todos os tribunais do país que o uso ou porte da maconha para consumo pessoal deixa de ser crime, mas continua ilegal. Só que uma pessoa não pode ser submetida a uma pena na justiça criminal por conta de ser, por exemplo, flagrada com até 40 gramas de maconha. Esse é um caso, o primeiro caso no Superior Tribunal de Justiça em uma decisão colegiada, ou seja, de uma das turmas, de um dos órgãos dentro do STJ. Então, a decisão do Supremo Tribunal Federal que vale para todos os tribunais do país, porque ela teve a repercussão geral reconhecida, ou seja, a decisão que é tomada tem que ser aplicada em todos os tribunais do país em casos semelhantes. Essa decisão foi tomada no dia 27 de junho desse ano, depois de muita conversa, depois de anos de discussão lá no Supremo, de julgamento começando, de julgamento sendo suspenso, enfim. E depois de muita briga também com o Congresso Nacional, que revida e tem tocado um projeto paralelo por lá. Depois da decisão do Supremo, vale para todo o país. O STJ já vinha tomando decisões dos ministros de maneira individual, mas até então não havia registro no sistema do STJ de uma decisão colegiada. Daí a importância dessa decisão, que aconteceu na semana passada, na sexta turma do STJ, em que 5 ministros da turma concordaram, foi unânime a decisão, que um homem que foi flagrado com 23 gramas de maconha, ele estava fumando maconha e também tinha um tablete junto com ele, ele não deveria ser punido penalmente, criminalmente pela decisão, levando em conta o fundamento, a tese do Supremo Tribunal Federal. O que acontece com ele? A pena dele foi extinta, essa condenação, a pena de 6 anos de prisão foi extinta por conta dessa decisão do Supremo Tribunal Federal e o caso volta para o Paraná, de onde ele para que o juiz responsável pelo caso lá na primeira instância analise a aplicação, por exemplo, de medidas administrativas contra ele. Então, é a primeira vez que o STJ, numa decisão colegiada, aplica a tese do Supremo Tribunal Federal, que descriminalizou o porte de maconha para consumo pessoal. E, Théo, rapidamente, você lembra aí a questão do legislativo. É a primeira vez que há essa decisão do STJ com base nesse entendimento do Supremo Tribunal Federal. O quanto que o aumento da ocorrência dessas decisões pressiona o Congresso para avançar sobre esse tema? É cirúrgico o que você falou, com certeza a gente vai cada vez mais notificar e noticiar essas decisões. A gente noticia essa porque o Superior Tribunal de Justiça é o tribunal que mais lida com casos envolvendo, Carol, a grandíssima parcela dos casos julgados no STJ são envolvendo tráfico de drogas. Inclusive, grande parte das decisões do Supremo envolvendo porte de maconha envolvem recursos contra decisões do STJ. Então, o STJ tomava uma decisão, ia para o Supremo tomava uma outra decisão, muitas vezes. Fez com que o Supremo tivesse de alinhar aquele entendimento que a gente viu. Por conta dessas divergências, o Supremo também tomou a decisão para dar uma palavra final. Por isso que a gente noticia a importância dessa decisão do STJ. Vai haver cada vez mais a divulgação de notícias de decisões de tribunais de todo o país, como, por exemplo, o STJ, cumprindo a tese do Supremo Tribunal Federal. E sim, pode aumentar a pressão para que haja uma celeridade no Congresso Nacional na tramitação daquela proposta de emenda à Constituição que foi apresentada por Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, depois, em retaliação ao que o Supremo fez ao pautar a retomada do julgamento. Théo Cury, obrigada, Théo. Daqui a pouquinho a gente traz outros destaques de Brasília com o nosso analista.